Bendito seja o nosso Deus Todo-Poderoso. O que somos, irmãos, sem a presença do Espírito Santo? Nada. Exatamente nada. Não somos nada sem Ele nas nossas vidas. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bom estar na presença do Senhor nosso Deus. Como disse Davi, melhor aqui um dia do que 1000 anos em outro lugar. Amém? É muito bom esta comunhão de Deus nas nossas vidas. E que o Senhor continue conosco, nos sustentando na presença dEle. Em nome de Jesus, eu gostaria que você nesse momento orasse comigo, interceda sobre a minha vida. Oh Deus de grandeza e de paz, Deus que é Deus, aleluias. Tu és digno, Senhor, de glória e de louvor, não há outro que se compare a Ti. Deus, toma minha vida na Tua presença, usa-me segundo a Tua boa vontade. Tu me conheces, Senhor, e sabes que de mim mesmo nada tenho. Ah, Senhor, Tu conheces profundamente o meu ser. E eu te peço no Teu nome, Jesus, usa-me como instrumento para falar com a Tua igreja. Assim como o Senhor já tem falado comigo no desenvolver desta palavra, desta mensagem, que tem me constrangido para viver na Tua vontade, no Teu querer. Como o Senhor nos ensina e nos molda todos os dias da nossa vida. Quando a gente pensa, Senhor, que já aprendeu e que já entendeu, o Senhor se apresenta para nós, para dizer como devemos progredir, como devemos desenvolver a nossa vida espiritual e pessoal na Tua presença. Eu peço que o Teu Espírito Santo continue conosco nesta presença grande e poderosa em nossas vidas. Amém, Jesus. Pode se assentar, queridos. É muito bom, como eu já disse, aqui, estar na presença do Senhor Jesus, né? Alguns irmãos que a gente só falava pelo WhatsApp, não é verdade? E aí a gente vê assim pessoalmente, vendo os meninos, Gustavo, Heitor, meu Deus, né? Como cresceram. Imagina os bebês, né? Como que já não vão estar quando começarem a frequentar a igreja. E isso é muito grandioso para nós. Como a gente depende, como foi falado na palavra de Deus nesta manhã, a respeito da lição bíblica. Como a gente depende um do outro, né? Dependemos de um sorriso, dependemos de um abraço, dependemos de uma fala, de um conselho, de um aconchego. Isso é grandioso demais. E só conseguimos isso inseridos no corpo de Cristo, né? Distante, a gente não consegue. Então, a gente precisa estar inserido na videira verdadeira, que é a pessoa do Senhor Jesus. Amém? De verdade, eu tentei mudar esta mensagem. Tentei. E ontem, quando a Isabela entrou no quarto para estudar a lição, eu disse, filha, eu não gostaria de pregar. Porque, assim, quando você vai para este texto do apóstolo Paulo, ele né? Fala assim, sem rodeios conosco. Eu digo, na condição pessoal, quando você vai ler a Bíblia. E quando nós vamos à palavra de Deus, a gente fica, meu Deus, só o Senhor para nos ajudar. Por quê? Porque antes mesmo de trazer esta palavra para vocês, ou aos irmãos que estão em casa, entenda que o Espírito Santo de Deus falou antes comigo. Não é assim? É sempre assim, né, pastor Brás? É sempre assim.
E aí você tenta até mudar o roteiro, dar uma ajeitada, dar uma arrumada. Só que o Espírito Santo de Deus vem e fala para ti: olha, você lembra disso? Quando eu trabalhei isso em você? Então, a palavra do Senhor, ela nos aperfeiçoa dia a dia para vivermos de uma forma que agrade o coração de Deus. Certo? Primeiro ponto. Estamos aqui por quê? Jesus morreu na cruz, justificou-nos, pela graça de Cristo, sois salvos. Amém? Estamos aqui batalhando, correndo, certo? Para alcançar a coroa de glória. Quando você está diante de uma luta constante, que você tem vitória, você fala assim: venci. Passou. Só que daí daqui a pouco você percebe que o Espírito Santo de Deus estava te preparando para uma batalha bem maior, que vem vindo aí. Aí você começa a se olhar, a se analisar, e você começa a perceber que você não é mais como antes. E que isso você não conseguiu desenvolver de forma intelectual. Lá nos bancos de faculdades, na graduação, no mestrado. Isso é importante na nossa vida secular. Mas espiritualmente, você vê que você conseguiu alcançar, porque o Espírito Santo de Deus te ajudou a progredir dia após dia na presença dEle. Amém? Glória a Deus. Diaconisa Daphne leu para nós Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o 25. Queria que você abrisse a tua Bíblia agora, em nome de Jesus. Mas eu afirmo: andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Deu para entender que tem uma guerra aí? Constante? A gente usa muito essa linguagem com a criança. Se esse negócio se materializa na nossa frente, a gente sai correndo. Muitas das vezes, a gente perde até um pouco da noção, porque é espiritual, e a gente não consegue, muitas das vezes, ver. Mas, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. A carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazeis o que quereis. Meu Deus. Mas se sois guiados, detalhe, pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne, perceba que ele está se referindo no plural, são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição, egoísmo, discórdia, partidarismo. E inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Ele é claro, né? Apóstolo Paulo, ele é muito... Até porque estamos aqui vendo que ele está falando para a igreja, né? E diante de tantas situações que a igreja estava vivendo, de influências, o povo já estava confundindo liberdade em Cristo com libertinagem. E ele aqui não muda o verbo, não procura um vocabulário legal, adequado, mas não, ele vai direto ao assunto. Mas o fruto do Espírito, que ele se refere no singular, é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei.
Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. É fácil? Hã? Você encontra alguém que fala assim para você todos os dias: todo dia eu ando pelo Espírito. Hoje eu não consegui fazer nada que contradizesse a vontade de Deus. Hoje eu não pequei. Você consegue? É um desafio, não é? É um desafio. Aqui em Gálatas, Paulo vai defender de forma energética a liberdade que foi dada aos cristãos em Cristo Jesus, advertindo sobre esta liberdade, que não pode ser pretexto para a prática do pecado, falando que a nossa vida e esta liberdade em Cristo precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. Devemos ser guiados pelo Espírito Santo. E de uma forma bem didática, ele faz a listas, né, das obras da carne e qual o fruto do Espírito. Então, quando ele vai destacar as obras da carne e o fruto do Espírito, ele deixa muito bem claro para nós. As obras da carne, nós é quem as produzimos. Entendeu? Como assim? Diaconisa Jane, eu já estou há 20 anos na igreja, fui batizada com o Espírito Santo, olha, eu percebo que Deus me usa poderosamente. Está me dizendo que eu produzo essas coisas? Se você não estiver sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, produzimos sim, eu e você produzimos. Eu e você fazemos. Sabe por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa e a inclinação do nosso coração para o mal. Preste atenção que eu estou falando aqui, mas se eu falar assim, gente, eu tenho uma fofoca, automaticamente a gente já se liga. É de nós. A nossa inclinação do falar, a nossa inclinação do observar, a nossa inclinação do criticar. E podem ser caracterizados pecados ligados à religião, como destacou o apóstolo Paulo, até em alguns versículos anteriores, né? E pecados de temperamento e pecados de embriaguez. E as virtudes caracterizadas como fruto em contraste a obras, somente o Espírito Santo pode produzi-las em nós. Nós não a produzimos pagando as nossas contas em dias. Nós não a produzimos sendo um bom vizinho. Quem produz as virtudes é o Espírito Santo em nossas vidas. Enquanto as obras da carne são mais de uma, o fruto do Espírito é um e indivisível. Amém, irmãos? Quando Ele controla a nossa vida, a vida do cristão, é possível sim a gente produzir, na graça de Jesus, virtudes do Espírito Santo. Porque somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E sabe de uma coisa? Muitas das vezes, quando eu passo pelo livro de Gálatas, eu não gosto muito de ler isso. Por quê? Porque choca conosco, com o eu que há dentro de nós. As obras da carne. Aí você fala, imoralidade, impureza. Aí você fica, meu Deus, não, eu não. Mas porque a gente não está se analisando momento a momento. E veja que as 3 primeiras dizem a respeito à nossa atitude em relação a Deus, as virtudes do Espírito Santo. Né? E também vai estar relacionado a nossas atitudes sociais, descrevendo os princípios que guiam a conduta de um cristão. Uma atitude verdadeira, deixando o velho homem e vivendo como uma nova criatura na presença de Cristo Jesus. Aleluias. Porém, o fruto do Espírito não é obra nossa, como eu já disse a vocês. Do que somos ou fazemos, mas é uma operação extraordinária própria do Espírito Santo em nós. As virtudes do único Espírito nos transforma de glória em glória na presença de Cristo Jesus. Ou seja, o Espírito está esculpindo em nós o caráter de Jesus.
Todos os dias, o trabalho do Espírito Santo é esculpir em nós o caráter de Jesus. Hoje, Jane, você vai melhorar isso. E o que o apóstolo Paulo vem nos dizer, que há uma luta constante, é que ele quer que a gente tenha consciência, irmãos, mas muita consciência disso. O contexto em que ele escreve nos textos anteriores, falando da lei, da graça, liberdade em Cristo, das influências dos irmãos de Galácia, estariam se recebendo naquele momento, ele também vai de uma forma incisiva, sem meias palavras, levar cada indivíduo a mergulhar dentro de si próprio, se analisando. E ele está falando para que cada um de nós possamos ver o nosso pecado, nossas atitudes positivas e negativas, de forma individual de cada ser humano. É mais fácil olhar para o outro, não é? Não é? Claro que é. Se você falar para mim assim, não. É sim. E a gente precisa aprender uma coisa na nossa vida. Precisamos ser muito sinceros nas nossas atitudes e principalmente nos momentos em que nós vamos orar. Porque é uma conexão muito gloriosa, é intimidade com Deus. E naquele momento você tem a oportunidade de falar para Deus o que realmente você é. Senhor, tem coisas que eu não engulo, não. Tem coisas, Senhor, que olha que não está dando mais. Fale para Deus. Se tem alguém que vai moldar você, se tem alguém que vai direcionar você, se tem alguém que vai trabalhar na sua vida, essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor diz que confesse e vocês alcançarão misericórdia. Então, todas as vezes que nossos lábios se abrem para falar para Deus aquilo que nós vemos que não está certo. Poxa, será que Deus está me olhando? Será que Ele não está vendo que tem alguma coisa de errado? Ele está. Só que Ele quer que você desenvolva isso no relacionamento com Ele. E uma vez, irmãos, dependendo de quem é mais alimentado, e o que fica é o que vai ficar mais forte dentro de nós. Concorda? Se eu alimentar mais a minha carne, com certeza a minha carne vai sobressair o espírito. Se eu alimentar mais o meu espírito, eu consigo dominar as concupiscências da carne. E certamente, quando eu dou lugar à minha carne, automaticamente quem vai imperar é o inimigo. Peraí, diaconisa Jane, você disse assim para mim que para mim olhar para o meu eu é perigoso. Sim. Sabe quem vai nos dizer isso? O apóstolo Pedro. 1 Pedro, abra a tua Bíblia aí, capítulo 5, versículo 8. E a seguir, ele vai dizer assim para nós: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, procurando e buscando a quem possa tragar como um leão. Eu imagino que quando um leão vai pegar alguém, ou uma caça, vamos colocar assim, numa condição de caça, por ser um animal selvagem e irracional, não tem dó, estraçalha. Então você imagina o inimigo das nossas almas, ao nosso derredor, nos estudando, procurando brechas, que o nosso eu, muitas das vezes, vai expor, de dentro do nosso exterior, e ele vai se aproveitar disso. Por que o apóstolo Pedro vai dizer isso para a gente com muita sensatez? Quem era Pedro? Que experiências Pedro viveu? Mesmo ao lado de Jesus, Jesus estava lá, direcionando ele: cuidado, não vai por você, não confie muito em você, não fica olhando muito para dentro de você. Olha lá, Pedro, daqui a pouco Pedro vai.
Sede sóbrios e vigilantes. Cuidado com as brechas. Cuidado com as emoções. Cuidado naquilo que está mal resolvido. Cuidado com as brechas que estão ficando abertas. O inimigo não tem dó de ninguém. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidemos com aquilo que a gente fala. Porque a gente fala muita coisa. Sabe, irmãos, eu estava fazendo uma pesquisa, né? E antes de entrarmos na pandemia, para trabalhar com os adolescentes na escola, sobre a questão da pornografia. E sabe o que eu descobri nessa condição da pesquisa? É que a pornografia ela não precisa mais ser procurada. A pornografia, ela vai em busca de nós. Eu estava montando alguns slides para fazer a apresentação de algumas matérias para as crianças. Aí você coloca lá no GIFs ou no Google, porco, vaca, menina. Automaticamente já vem um monte de imagens. Desce mais um pouco, aí já vem um monte de pornografias ilícitas, coisas que você não está pedindo para pesquisar. Verdade? Hã? E aí, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós estamos numa sociedade que se o teu filho hoje for para a faculdade, isso é normal. Ele precisa estar sabendo lidar com as emoções sexuais dele para saber como que ele vai desenvolver isso no casamento. É perigoso demais, irmãos. Quando o apóstolo Paulo vem até nós para nos dizer, e Pedro sendo usado pelo Espírito Santo de Deus na condição de sobriedade, vigiai, porque o vosso adversário anda ao derredor de vós, só olhando o momento para pegar você. E a impressão que dá quando a gente fala isso, parece que a gente está vendo um desenho animado. Mas não é, isso é real. Isso é real. Ele está nos observando, aproveitando as oportunidades em que alimentamos a nossa carne para atrapalhar os propósitos de Deus nas nossas vidas. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, 19, há uma guerra e o seu principal inimigo não é apenas aquilo que acontece ao nosso derredor. O mal impera dentro deste mundo, mas também dentro de nós. Muitas das vezes permitimos que o mal reine dentro de nós. Mesmo diaconisa sendo o templo do Espírito Santo, como dissemos antes, depende de quem você está alimentando mais. Porque se permito ser, as obras da carne, então elas vão imperar muito mais que os frutos do Espírito. E automaticamente eu vou ficar com a ausência de Deus. Paulo, em outro texto, ele vai dizer que esmurra o seu próprio corpo, porque ele consegue ver a sua miserabilidade, pensando como é que eu fui fazer isso ou como eu fui fazer aquilo. Poxa, que comportamento que eu fui ter diante dessa situação. Irmãos, às vezes nós conseguimos chorar diante de tantas coisas externas dessa vida, e às vezes nós, por dentro, nós não conseguimos chorar diante de tanta coisa que está acontecendo conosco dentro de nós. E ainda muitas das vezes preferimos que é até Deus que está na direção dessas coisas. Quando, na realidade, nós precisamos olhar e ver o quanto nós necessitamos e precisamos correr gritando na presença de Deus, clamando a ajuda do Espírito Santo de Deus. Às vezes somos indiferentes ao outro. Na condição em que ele está. Às vezes achamos que somos espirituais demais. Não é? Não, Deus me visitou em línguas. Estou aqui
tenho um dom, Deus me usa, tenho um propósito. Ei. Pensemos como somos maus. A palavra de Deus vai nos dizer que desde o ventre, como que Davi vai proceder? Concebeu a minha mãe em pecado. Desde o ventre, nós fomos concebidos em pecado, somos maus. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo de Deus nos aperfeiçoa uma vez justificados pela cruz de Cristo, aleluias. Somos justificados e o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, uma vez que damos lugar para ele, produzindo em nós mesmos atitudes e virtudes do Espírito que vem de Deus. Amém? Aleluias. Eu queria que você lesse comigo Romanos, capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer, o bem, está em mim, mas eu não realizo. Entendeu? Pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu realizo. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Deste modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, no meu corpo, outra lei guerreando contra a lei da minha mente, e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos meus membros, no meu corpo. E ele vai finalizar: desgraçado homem que sou, miserável homem que sou. Se a gente faz algo de bom, se a gente pensar algo de bom, isso vem do Espírito Santo de Deus, porque ele vai falar: graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só meio da graça de Cristo, querido. Deus não nos olhou e falou assim: você é bom demais, então agora você vai ocupar lá um dos ministérios da igreja, algum dos departamentos. Não. Nós não merecemos. E Deus, ele vai nos aperfeiçoando dia após dia. E quem vai promovendo esta mudança é o Espírito Santo. Vai nos ajudando a viver nele, a tomar decisões nele. E eu diria que esse momento que Paulo está se referindo aqui, eu não sei, mas se você já sentou com você mesmo, já fez isso? Vocês já fizeram isso? Sentar com você mesmo? Eu muitas vezes faço isso comigo. Ou às vezes a gente nem precisa fazer. A gente está lavando uma louça, a gente está arrumando. Aí o Espírito Santo de Deus fala com você: olha, aquela tua pontuação, aquela tua atitude, aquilo que você disse, não estava certo. Aí o Espírito Santo de Deus faz, mais ou menos igual o educador ou o responsável, o pai, a mãe, quando o filho lá de 3 a 6 anos começa a agredir, a gente está preocupado com o desenvolvimento do caráter da criança, aí você olha nos olhos da criança e fala: você não pode fazer isso, porque foi que você fez, o que foi que desenvolveu isso em você para fazer, o que está acontecendo? E a gente começa com séries de perguntas para que essa criança consiga desenvolver as suas emoções e expressar o que está dentro de si, o porquê que ela desenvolveu aquilo. E o Espírito Santo de Deus faz com a gente. Qual foi o motivo que você agiu assim? Qual foi o motivo que você falou dele? Qual foi o motivo que fez você se irar contra ele? Qual foi o motivo que fez você visitar um site pornográfico? Qual foi o motivo que fez você se irar tanto? Qual foi o motivo que você não liberou perdão naquele momento? E o Espírito Santo de Deus, ele tem uma habilidade tão gloriosa nisso, que a gente não se sente ofendido. Nós nos sentimos agradecidos. É ou não é, irmãos? Sentimos agradecidos e pensamos: meu Deus,
olha, eu acho que o céu não é para mim, não. E daí você começa a se olhar para dentro de você, e você começa a ter uma ótica. E daqui a pouco Deus vai te mostrando mais coisas, e você fala, meu Jesus. As pessoas me conhecem por fora, mas por dentro, o Espírito Santo de Deus. Mas o que é de lindo nisso, é que o Espírito Santo de Deus não tem vergonha da gente. Ele olha para mim, ele olha para você, e ele começa, eu diria que, montando um altar, sabe? Pedra por pedra. E vai chamando a tua atenção como adorador. Porque foi para isso que a gente nasceu. E ele começa a falar para nós aquilo que é e aquilo que não é. Aquilo que edifica, aquilo que não edifica. A Nadir falou uma coisa muito interessante na hora da escola bíblica. Chegava momentos em que não aguentava nem olhar para a cara da pessoa. Mas aí eu fui vendo que essas coisas foram mudando, e que eu vi que não era de mim, não é de a gente mesmo. Irmão, se você se perguntar, a gente não consegue explicar. Sabe por quê? Porque o fruto é do Espírito, a virtude é dele. Daqui a pouco você olha para algumas coisas e o seu coração não consegue mais sentir prazer pelas coisas do mundo. E você fala, meu Deus, como pode eu ter me desligado disso? Não foi você, foram as obras gloriosas das virtudes do fruto do Espírito de Deus. E uma coisa mais linda ainda é que quando o Espírito Santo de Deus ele vem com o propósito de nos encher dos seus frutos, que nós lemos em Gálatas capítulo 5, que é a mansidão, paz, bondade. Sabe, irmãos, é uma condição tão linda que Ele nos agracia com suas virtudes e nos leva a viver uma vida de disciplina para fazer o bem e viver os propósitos de Deus. Amém? Diaconisa Jane, mas pode ter alguém que está no propósito daqui a pouco. Peraí, mas Deus falou que estava no propósito. Isaú também estava. Ou não? Quem que ia receber a herança da primogenitura? Jacó ou Esaú? Respondam, irmãos. Esaú. Mas quem recebeu? Esperto, né? Mas por um minuto de bobeira que Esaú deu. Trocou a herança por um prato de lentilha. É só darmos bobeira. E dentro de nós vai ser desenvolvido, sim, mais os frutos da carne do que o fruto do Espírito. É só darmos bobeira. E nós seremos pegados de surpresa. Daqui a pouco você vai estar tendo um comportamento que, se o Espírito Santo de Deus não te der um chacoalhão, você não vai acordar para a vida para ver o que você está fazendo. E muitas das vezes nós achamos normal. Muito normal. É normal isso. E não é normal. Pela palavra de Deus, não é normal. Não podemos alimentar a nossa carne. Nem nada aquilo que nos afaste da presença de Deus. Ouvimos aqui o último louvor. Perdoa o meu coração. Que a gente erra até sem perceber. Está assistindo uma novela, está torcendo para o cara que começou lá com a primeira esposa, ele já adulterou com umas 3, e está torcendo para ele sair ainda, porque ele é o galã. Ele é o protagonista. E a gente está alimentando isso. E a gente está gostando disso. Estamos assistindo uma série, atitudes homossexuais, isso é normal. Estamos alimentando a nossa carne com isso. Daqui a pouco a gente está começando a defender isso.
Não estamos falando aqui sobre a pessoa, estou falando sobre atitudes do pecado. Começamos a ver tantas situações à nossa volta. O mundo está assim mesmo. A condição cristã olha, já não é mais o mesmo. Porque assim, porque lá no tempo do meu pai, era naquele tempo. Não. Deus é imutável. Coloca isso na tua mente, coloquemos isso no nosso coração. Deus é imutável. Ele não vai barganhar princípios, Ele não vai barganhar aquilo que Ele disse na sua palavra, porque simplesmente passaram-se os tempos. Porque simplesmente a sociedade está moderna. Pense o quanto o Senhor já investiu em você até aqui. Pense. Pense quantas vezes você caiu e você se levantou. Pela ajuda de Deus. Pense. Agora, responda para você mesmo. É para passar tempo? É para esquentar o banco? É para você simplesmente vir e voltar? O que está em jogo aqui? A tua salvação. E isso você não pode abrir mão por nada. Diaconisa Jane, mas é difícil demais renunciar a algumas coisas. Tem coisas que eu não aceito, tem coisas que eu não... Olha, nem vem para cá com essa conversa. Porque a minha ideia é essa e ninguém vai conseguir mudar. Eu não. Mas o Espírito Santo de Deus, sim. Ele, sim. Se você tem propósito de Deus, Ele muda, sim. Ele coloca você exatamente do jeito que Ele quer. Aleluias! Ele vai ter, assim, a condição de olhar em você, ainda que você esteja lá. Quantas vezes testemunho a gente ouve aqui de pessoas? Estava lá, largado, drogado, bêbado. E Deus foi lá. Por quê? Ele não vai desistir de nós. Tinha um temor lá dentro daquele coração que moveu o Espírito Santo de Deus para tirar de onde você estava, para colocar você aqui, na presença dEle, para fazer a vontade dEle. Tinha um temor lá dentro. Ele viu o que tinha dentro do seu eu. Lá no fundo, tinha um temor. Tinha uma vontade de mudança. Tinha um desejo no coração de estar na presença de Deus, ainda que reconhecendo as suas falhas. Querido, Paulo vai nos dizer, 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuários de Deus e que habita em vocês o Espírito Santo? Aleluias! É Ele que deve habitar dentro de nós. E eu gostaria que você fizesse aí uma análise bem rápida sobre algumas coisas que você viu, presenciou, ouviu, que te entristeceu, que te fez ficar balanceado na fé, que te fez resmungar sobre algumas coisas, principalmente baseada na palavra. E eu queria te pedir agora para você olhar para dentro de você e permitir que o Espírito Santo de Deus coloque o fruto dele na sua vida. Coloque o fruto dele, as virtudes dele na minha vida. Porque sem ele, meu irmão, a gente não consegue. Sem ele a gente não consegue, a gente vê tudo errado mesmo. A gente não consegue amar o irmão. A gente não consegue tolerar. E o Espírito Santo, ele nos leva continuadamente a viver pelo controle da palavra de Deus e pelos domínios dele nas nossas vidas. Para fazermos a vontade do Senhor e que os propósitos de Deus sejam concretizados na nossa vida. Possamos nós vencer com a ajuda do Espírito Santo, sendo guiados por Ele, somente pelo Espírito Santo de Deus. Nós não vamos conseguir produzir frutos bons sozinhos. Tira isso da sua cabeça. Não vamos.
Não vamos conseguir fazer isso em casa. É nas adversidades que nós somos desafiados a viver em espírito. Ou você acha que a adversidade a gente consegue isso sozinho? A adversidade é aqui. Ela é no seu local de trabalho. Com aquela pessoa que você fala assim, meu Deus do céu, de onde nasceu esse? E aí que o Senhor vai te dar a condição de você viver com essa virtude gloriosa. Na presença do Espírito Santo de Deus, para ter o domínio próprio, para ser amável, para ser sensível, para ser bom. Já aconteceu com você assim? Você fala assim, meu Deus, eu fiz isso e nem vi. Eu não sou mais o mesmo. Porque se fosse há um tempo, já aconteceu isso com vocês? Já, a gente já falou isso, né? Porque não é nós. É unicamente graça de Deus nas nossas vidas. E eu quero te convidar em nome de Jesus, você ficar de pé agora. Você aceitou Jesus, prometeu uma aliança a Ele. E com certeza nós estamos aqui, não estamos querendo perder nosso tempo. Nós estamos aqui porque a gente tem algo que nos aponta mais à frente. E eu queria que cantássemos, posso pedir mais uma vez o louvor? Consolador? E vamos louvar com o nosso coração, pedindo que o Senhor Jesus venha nos fazer levar um sentido de viver uma vida pessoal e inteligente na presença dEle. Se você tem se sentido longe, se você tem se sentido, meu Deus, o que eu faço? Peça a ajuda do Espírito Santo para que Ele te encha da presença dEle. Se tem algo que Deus não faz, querido, é acepção de pessoas. Ele usa quem Ele quer, Ele enche quem Ele quer. E se nós cometemos algum pecado diante da presença do Senhor, Ele é poderoso para nos perdoar. Se falamos algo que fez o Espírito Santo de Deus se entristecer, olha para você aí agora, fecha os seus olhos. Peça perdão a Ele, diga a Ele, Senhor, eu não quero ser mais o mesmo, fica do meu lado, me ajuda a andar na sua presença, para que eu desenvolva os propósitos que o Senhor tem na minha vida para a tua glória. Me ajuda, Senhor, a estar atento, para que a minha língua, a minha mente, os meus olhos, o meu coração não se distanciem da tua presença. Mas se por algum momento, Senhor, eu não estava onde o Senhor queria que eu estivesse, se por algum momento o Senhor me procurou lá no meu quarto para ler a palavra e eu estava fazendo outra coisa, se nos momentos em que eu fui conversar com a minha esposa ou com meu esposo, eu tive atitudes que entristeceu o teu Espírito Santo, se no momento, meu Deus, em que o Senhor esperava de mim honestidade, eu agi de forma tão pecaminosa diante da tua presença. Quando, Senhor, alguém tocou no nome de alguém, eu, em vez, meu Deus, de ter parado com a conversa, só alimentei o ódio no coração do outro. Oh, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, porque queremos mais do fruto do Teu Espírito Santo, meu Deus. Quando os nossos olhos foram para os lados errados, quando a gente pronunciou algum palavrão que o Teu Espírito Santo a gente peca demais, Senhor, e só com a ajuda do Senhor a gente consegue aperfeiçoar-nos. Deus de amor e paz, a gente precisa muito de Ti. Nos
Nos ajude a olhar com o teu olhar, Espírito Santo. Livra-nos de nós mesmos, daquilo que há internamente dentro de nós, e que às vezes, diante das emoções, diante de traumas ou situações à nossa volta, a gente quer expor para fora coisas tão feias. Livra-nos de nós mesmos, Senhor, e coloque em nós o teu Espírito Santo, para que possamos desenvolver na tua presença o propósito glorioso que o Senhor nos chamou para desenvolver na terra, Senhor Jesus. Porque quando o Senhor pensou em nós, pensou em adoradores, pensou em pessoas que ainda com os déficits e dificuldades pudessem reconhecer os seus erros e as suas falhas, pudessem olhar para dentro de si mesmas e ver que sozinhas não podiam prosseguir, mas o quanto dependiam unicamente do Senhor. Espírito Santo de Deus, fale conosco nos nossos corações. Fale poderosamente aos nossos corações nesta manhã e nos ajude a melhorar naquilo que o Senhor vê que não serve, que é lixo, naquilo que não desenvolve o nosso caráter cristão na tua presença. Coloca em nós, meu Deus, a condição de olhar para o outro, de amar o outro. Oh Senhor Jesus, nos ajuda, porque aquilo que a gente não quer fazer, a gente faz, mas aquilo que o Senhor projeta para desenvolver, meu Deus, a gente só desenvolve pelo teu Senhor, pela condição do teu dom, o dom que vem do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Duas condições que o Senhor nos colocou nesta manhã para não sermos dominados pelas concupiscências da carne. Andai e vivei nos domínios do Espírito. Amém? Ande pelo Espírito, meu irmão. Deixe o Espírito Santo do Senhor controlar todo o teu ser. Deixe o Espírito Santo controlar todas as suas motivações. Deixa Ele dominar a tua vida por inteiro. Ele habita em você. Dê espaço para Ele trabalhar na tua vida. Dê espaço para que o Espírito Santo tire de você tudo aquilo que não glorifica Cristo. Tudo aquilo que não exalta Cristo, o Espírito Santo de Deus vai tirar, vai limpar, porque você é templo, você é habitação dEle. E o papel dEle é fazer com que você glorifique a Jesus. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã de sábado. E que na tua caminhada você evidencie as obras do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Curve a tua cabeça e nós seremos despedidos desse culto com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do seu Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus.